Olá, muito boa noite para você. Hospitais públicos de Patos de Minas registram 0% de ocupação em leitos clínicos Covid. Pela terceira semana seguida, todas as regiões do estado continuam na onda verde. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 400 aves em veículo na BR-365 em Patos de Minas. Inquérito da Polícia Civil aponta 2 envolvidos em latrocínio de idoso. No mês da prevenção ao suicídio, os relatos de quem sofre com a depressão. Tempo quente e seco prejudica a produção de flores e plantas. Futebol. Mariano diz que Galo vira a chave para manter a liderança no Mineiro. No Cruzeiro, Keké se recupera de lesão e está pronto para estrear. Boletim epidemiológico diz que 13 novos casos da Covid são confirmados em Patos de Minas. Moradores de Bom Sucesso se reúnem com o prefeito e cobram melhorias urgentes nas estradas rurais intransitáveis. Carro atola e motorista reclama pedindo providências urgentes. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de uma grande quantidade de pássaros na BR-365, em Patos de Minas. As aves estavam sendo transportadas em um veículo que foi parado no posto de fiscalização. Durante as verificações no interior do Fox, os agentes da PRF se depararam com a carga clandestina, contendo 22 gaiolas com 412 aves das espécies coleirinho e canário da terra. Os pequenos recipientes que acondicionavam várias aves eram mantidos no assento inferior do carro. Os policiais verificaram ainda que alguns animais estavam feridos e um deles foi encontrado morto. O motorista de 51 anos e o passageiro de 45 anos disseram que seguiam de Araraquara, São Paulo, para Recife, no Pernambuco. Os dois foram encaminhados para a Polícia Militar Ambiental e devem responder pelos crimes de maus tratos e tráfico de animais silvestres. De acordo com a PRF, o valor das multas pode chegar a R$500 mil. No mês passado, o homem que conduzia o carro já havia sido preso pela PRF em Sergipe, traficando mais de 500 aves. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso que culminou na morte de um idoso de 84 anos em Patos de Minas durante um roubo. 2 homens de 28 e 35 anos foram apontados como os envolvidos no crime ocorrido em junho deste ano. 2 homens de 28 e 35 anos foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento no latrocínio do idoso de 84 anos, Messias Antônio da Silva. O crime ocorreu no dia 20 de junho deste ano, na casa em que a vítima residia, na rua Minas Gerais, no bairro Santa Terezinha. Esse senhor de idade, ele estava muito ensanguentado, praticamente sem consciência, e foi encaminhado até o hospital regional. Após 6 dias, no dia 26 de junho, ele vem a óbito, em que a Delegacia de Crimes contra a Pessoa começa a investigar os fatos. Durante esses primeiros levantamentos, foi obtida a informação de que não teria somente ocorrido a morte, mas também que alguns objetos teriam sido subtraídos. Com o início da investigação, os 2 suspeitos do latrocínio foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança de casas próximas à da vítima. O suspeito de 35 anos era vizinho do idoso e teria premeditado o crime. Imagens em que demonstra toda a dinâmica dos fatos, em que podemos aqui resumir da seguinte forma. A 1h45, o autor que adentra na casa, ele se aproxima da casa, ele vai até a casa próxima de um vizinho, eles não conversam aparentemente por um bom tempo, mas dá a demonstração de que eles trocam olhares e aquilo que eles haviam combinado anteriormente estava autorizado. Tendo em vista que minutos antes, esse vizinho ele também teria deslocado até a residência da vítima, fechado o portão, visto como estava, né? E após esse encontro entre esses 2 autores, às 13h51, esse autor que adentra no imóvel desloca até a casa da vítima. Na casa da vítima, ele abre o portão, entra e fica lá por volta de 9 minutos. 9 minutos em que ele pratica essa tortura contra a vítima com várias agressões físicas. E depois de 9 minutos, às 2h02, às 14h02, ele sai desta casa da vítima em poder de uma mochila
que continha vários pertences da vítima. Após o espancamento da vítima, a ação que durou cerca de 9 minutos, os suspeitos roubaram joias, bijuterias, aparelhos celulares, garrafas de bebidas destiladas e um notebook. Com isso, a Polícia Civil, identificando esses verdadeiros autores, no dia 9 de agosto, representou pela prisão temporária de um deles. Ele foi preso temporariamente e com o caminhar das investigações, obtivemos essa informação de quem teria sido o autor que adentra na residência da vítima. E no dia 31 de agosto, ele também é preso, já agora preventivamente, junto com esse vizinho que havia sido inicialmente preso de forma temporária. Então hoje temos 2 presos preventivos pelo crime de latrocínio, em que o vizinho, que mora próximo, nega a sua participação, fala que acompanhou o autor que adentra para simplesmente ver o que teria ocorrido, não explica o motivo desse acompanhamento, e a pessoa que adentra até a casa alega que teria somente acompanhado esse vizinho a carregar os objetos e teria ficado responsável por ficar do lado de fora. Mas as imagens são bem dinâmicas, demonstram com o horário e exatidão a conduta de cada um, e a Polícia Civil concluiu esse inquérito na data de ontem, remetendo para a Justiça. Inquérito com 306 folhas, bastante oitivo de pessoas, perícias, imagens, indiciando os 2 autores pelo crime de latrocínio, um autor de 35 e 28 anos de idade, sendo que ambos são conhecidos por crimes patrimoniais em nossa cidade, com extensas passagens, várias passagens de furto e roubo. Foi levado a júri nesta quinta-feira um acusado de tentativa de homicídio ocorrida em novembro de 2019, no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. O crime aconteceu na rua Pernambuco, bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. Erickson Santos Gonçalves, na época com 34 anos, é acusado de tentar matar a filha da ex-namorada dele em uma padaria no local. Pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem se aproxima do balcão do estabelecimento, puxa a arma de fogo e atira contra a mulher. Foram efetuados 5 disparos e 4 acertaram a vítima. Esse autor, ele é um ex-amásio de uma das vítimas. As informações dão conta que antes do fim do relacionamento, esse casal, eles possuíam uma padaria. O ex-amásio esteve lá, teve uma discussão prévia com ela no fundo do comércio. Motivos ainda que nós vamos deixar para a Polícia Civil constar na investigação. Acreditamos que seja em decorrência do fim do relacionamento, é um caso voltado para o lado passional, e depois ele esteve no interior da padaria e efetuou vários disparos contra a filha da vítima. Pela denúncia apresentada pelo Ministério Público, a motivação do crime seria por um desentendimento entre o acusado e a ex-companheira por conflitos financeiros, comerciais e relativos à partilha de bens entre eles. Erickson Santos Gonçalves foi a julgamento nesta quinta-feira, por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Após quase 6 horas de julgamento, o juiz anunciou a sentença. Erickson Santos foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. Também foi concedido a ele o direito de recorrer da sentença em liberdade. Ao final, o juiz ele deu uma sentença, digamos assim, um pouco alta, fora dos patamares. Deu 13 anos e poucos meses. Mas aí, levando em consideração os bons antecedentes, aos requisitos que ele tem direito a alguns benefícios, a pena foi pela metade, né? Então, teoricamente, o Erickson ele estaria hoje em liberdade, mas como o processo tem que obedecer alguns requisitos, que vai agora para a fase de execução, né? E eu creio que dentro de 10 e 15 dias o Erickson deve estar em liberdade. Depois do intervalo aqui no News, no mês de prevenção ao suicídio, os relatos de quem sofre com a depressão. E grupo de oração realiza novena online em louvor a Santa Terezinha. Vamos falar de fé. Em Patos de Minas, o grupo de oração Mulheres de Flores e Aço continua com as novenas, mas para evitar aglomerações, a transmissão é online.
Devido à pandemia da Covid-19, as 80 vagas presenciais na Capela dos Padres Pavonianos foram previamente preenchidas. Porém, a novena do Grupo de Oração de Mulheres de Flores e de Aço está sendo transmitida pela internet. A novena em louvor a Santa Terezinha acontece entre os dias 22 a 30 de setembro. Iniciamos esses 9 dias de muita oração, nesse nosso sétimo ano de novena, com um momento de louvor, de muito amor, meditando também virtudes que a gente conhece, que a gente passou a conhecer de Santa Terezinha, e levar um pouquinho desse amor, dessa pequena via que ela tanto nos ensinou para as casas. A novena também vai ser transmitida, então cada mulher que vem aqui, porque nosso grupo é de mulheres, com certeza vai levar essa imagem, essa mensagem do amor de Deus, do amor que Santa Terezinha tinha por Jesus, para sua casa e para sua família. Fundado em 2014, o Grupo de Oração Mulheres de Flores e de Aço conta com centenas de integrantes, que se reúnem semanalmente às 19 horas das quartas-feiras na Capela dos Pavonianos. Nós começamos nas casas, nós éramos 5 mulheres e hoje nos nossos grupos, entre WhatsApp, Telegram, nós temos mais de 400 mulheres que estão em oração, que estão junto conosco, né, nessa vida de fé, de devoção à vida de Santa Terezinha. Temos pessoas do Brasil inteiro, inclusive conosco na novena. Nós mandamos kits da novena para os Estados Unidos, para Poços de Caldas, para Araxá, para Montes Claros. Então nós temos, graças a Deus, né, esse amor distribuído em vários lugares e estamos muito felizes, né, com muito confiantes, em muita fé, que serão 9 dias de muitas bênçãos derramadas neste lugar, nas nossas vidas e na vida de todo mundo que está acompanhando com a gente. Além das orações, o grupo também realiza diversas ações em prol da sociedade, como, por exemplo, levando alimentos para pacientes do Hospital Regional, da UPA e do Hospital Campanha. Foi através do grupo de oração que nós fizemos a campanha, né, no hospital de campanha, e essa campanha não acabou. A partir daquela ação no hospital de campanha, nós demos início à nossa associação Mulheres de Flores e de Aço, onde ela vai levar, né, vários projetos a quem precisar, em diversas áreas. O próximo nós vamos desenvolver uma tarde das crianças no CRAS, lá no CEL, é domingo, dia 3 de outubro, essa tarde com as crianças. A gente vai distribuir brinquedos, inclusive nós estamos recebendo brinquedos, né? E nós também vamos doar lanches, né? Vai fazer o kitzinho para a criança ir lá, se divertir, ganhar um brinquedo e tornar esse dia dela mais alegre. O mês de setembro é de prevenção ao suicídio no Brasil. Todos os anos são mais de 13 mil mortes registradas no país. Uma triste realidade que tem aí como principal causa a depressão. Você já se viu cercado de pessoas em uma multidão, mas ao mesmo tempo se sentiu sozinho? Esse é um dos cenários, entre tantos outros, em que uma pessoa com depressão sente. É o caso do Fernando, que foi diagnosticado com depressão. E foi no mesmo momento em que ele já convivia com a ansiedade. Se transformou numa doença muito perigosa, em que poderia ter me levado a cometer o suicídio, né? Se eu não tivesse buscado ajuda. Então, buscar ajuda para mim foi importante para que eu iniciasse um tratamento do zero, conseguisse aos poucos, porque não é um tratamento rápido, mas aos poucos me recuperar e ser inserido nas atividades normais que eu pratico todos os dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. E aí é fundamental a rede de apoio da família e dos amigos para que situações como essa não aconteçam. A gente precisa que os amigos estejam perto, que os colegas de trabalho entendam aquela situação, que os familiares apoiem, um abraço, ouvir. Esse é o mais importante. O Setembro Amarelo está aí, mas é preciso abraçar a causa todos os dias. Se não tá legal, se ela tá sofrendo,
buscar ajuda de um psicólogo, até o próprio CVV, né, que está aí para ouvir as pessoas sem julgamento e de maneira sigilosa. Essa importância de se ter uma base por trás disso e procurar ajuda, ela é fundamental. Daqui a pouco aqui no News tem futebol. Mariano diz que Galo vira chave para manter liderança no Brasileiro. No Cruzeiro, o Keké se recupera de lesão e está pronto para estrear. E você vai ver também que tempo quente e seco prejudica a produção de flores e plantas. Com as altas temperaturas em Patos de Minas e a baixa umidade do ar, a produção de flores e plantas ornamentais ficam prejudicadas aí e os produtores do setor têm tido trabalho dobrado. A primavera chegou com cara de verão e as flores que dão identidade à estação tiveram a produção comprometida devido à longa estiagem e agora ao intenso calor, já que os termômetros vêm registrando temperaturas acima dos 36 graus em Patos de Minas. Primeiro nós começamos com o início da pandemia, né, onde todas as festas, as produções foram paralisadas. Aí nós tivemos uma perda das flores muito grande, sabe? E antes as plantas estavam muito bem hidratadas, porque foi um ano realmente de muita chuva. Aí depois iniciou a pandemia, nós tivemos, esse ano foi um ano de frio muito intenso, prolongado, com noites muito frias. Depois tivemos aí uma geada que nos prejudicou muito e agora esse calor, né, tão intenso e a falta da chuva. Elas chegam normal, que vem o caminhão refrigerado, mas Patos as minhas plantas vêm de São Paulo. Aí Patos é bem mais quente, então elas estão sofrendo muito. Chega aqui, a temperatura está muito alta, é muito sofrimento, mas a gente chega, quando elas chegam a gente molha, tenta colocar no lugar mais fresco, tá uma luta, né? Tá muito quente. A pandemia do novo coronavírus desencadeou o aumento no preço das flores, já que a produção teve de ser suspensa durante os períodos mais críticos da quarentena. Esta floricultora explica que a qualidade das plantas não caiu, mas que o calor fez com que as flores necessitem de serem regadas com mais frequência. Tem o sistema da irrigação que ele é feito, aplicação de fungicidas, porque a planta está muito sensível, está muito assim, sofrida, e uma aplicação de adubo foliar, mas assim tem que ser leve, tudo tem que ser pouco nessa época agora. Então, para poder não sofrer mais estresse ainda nas plantas. E o cuidado básico essencial para tratar das flores e plantas é unânime: a água. Também é importante deixar as plantas em locais arejados e as que necessitam de sol expostas aos raios da manhã, e sendo importante retirá-las no período da tarde, pois a intensidade do calor é maior. Então, o cuidado é regar sempre. Então, é assim, você observa. O substrato, a terra, se tiver úmido você não precisa molhar e você toca mesmo com a mão, com o dedo e você observa, se tiver úmido não precisa, mas com esse calor, umidade baixa, então você tem que regar até 2 vezes ao dia, normalmente. Água, borrifar, né, às vezes a água, assim, quem tem a planta dentro de casa, lavar bem as vasilhas, principalmente a planta, quando ela for planta de corte na jarra, trocar água constantemente. E procurar trazer o ambiente o mais fresco possível, o mais arejado, porque as plantas sofrem, nós também estamos sofrendo, né? Aí com esse calor intenso. E o calor realmente está demais, né? Vamos falar de futebol agora, porque depois de empatar o jogo de ida pela semifinal da Libertadores, o Atlético volta agora as atenções para o Campeonato Brasileiro, né? Líder da Série A, o time alvinegro vai enfrentar o São Paulo neste sábado, às 21 horas no Morumbi. O lateral direito Mariano falou nesta quinta-feira sobre a expectativa e o foco para a partida decisiva contra o Palmeiras pela Libertadores, tendo antes o duelo com o São Paulo pelo Brasileirão. Libertadores, né, cara? Então a gente sabe como que é competir, como que é jogar uma Libertadores, a dificuldade que é. Acho que tivemos aí um pouco parecido, né, o jogo contra o Boca, lá na Argentina. Então, que também... jogamos pela vitória e infelizmente a vitória não veio e decidimos a nossa classificação em casa. Como você falou do São Paulo, a gente vai virar a chavinha agora, pensar no São Paulo,
né, que é o próximo adversário nosso, e jogo a jogo. Né? Temos o São Paulo, vamos enfrentá-los, vamos jogar de igual para igual, vamos buscar o nosso objetivo que é os 3 pontos. Jogo difícil também, mas temos que virar essa chavinha aí para esse jogo. Depois do jogo truncado com o Palmeiras na terça-feira, o jogador acredita que a partida contra o São Paulo pelo Brasileiro no sábado deve ser diferente. Sim, porque é um jogo só. É um jogo que vale 3 pontos, ou né, no caso um empate, ou, né, no caso um ou outro perde ou ganha. Então é um jogo só. A questão da Libertadores são 2 jogos. Então quando você tem 2 jogos, o primeiro jogo normalmente é mais truncado, porque as 2 equipes, né, não se arriscam muito, né, jogam um pouco mais com cautela. Então creio que esse jogo de São Paulo sim vai ser um jogo mais aberto. O estilo do jogo de São Paulo também é um estilo mais ofensivo, apesar da formação de 3 zagueiros, mas eles jogam com bastante jogadores, né, à frente do meio campo. Então eu creio sim que vai ser um jogo diferente, um jogo mais aberto, e como eu falei, a gente está se preparando aí para conseguir nosso objetivo lá em São Paulo também. No Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo logo poderá contar com reforço para o ataque estrelado, viu? Keké já está treinando com bola ao lado do grupo na Toca da Raposa 2, após recuperar-se de uma cirurgia no pé direito. O jogador falou sobre o acerto com o clube e ressaltou a oportunidade recebida para o tratamento. Para mim é muito gratificante estar aqui, um acerto com um gigante, que é o Cruzeiro. Quando eu vim para cá, ele recebi a notícia que não ia dar certo, né? Como todos sabem, uma fratura no pé. Depois, graças a Deus, deu tudo certo. O Cruzeiro aceitou, a Tombense também aceitou. E eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi a notícia que o Cruzeiro estava interessado, como eu falei antes, foi uma das melhores notícias da minha vida. E eu estou ansioso pela minha estreia. O atacante avaliou a situação do Cruzeiro na Série B e a busca pelo G4, se mostrando ansioso para começar a atuar. Sabemos que o momento não é bom, mas todo mundo que está aqui, todo o staff, todo o plantel de jogadores acredita, desde que sempre acreditou. Vamos em busca do nosso objetivo. E para mim, você citou como eu me sinto estar aqui. Para mim, como eu falei antes, a melhor coisa que já me aconteceu. É o clube mais grande, é o maior clube que eu estou vestindo essa camisa. E para mim é muito gratificante, ansiosíssimo pela minha estreia. Keké também falou sobre as suas características e em qual setor de campo espera atuar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Eu me considero um jogador veloz, sou habilidoso, tenho uma boa batida de fora da área. Claro, gosto de fazer muitos gols, gosto de estar perto da área. E onde eu me sinto mais confortável é pelo lado esquerdo. Eu sou um ponta esquerda, mas jogo pela ponta direita e também já joguei de centroavante. Mas eu acho que eu me dou bem melhor na ponta esquerda. Tomara que possa estrear logo pelo Cruzeiro e que ajude muito o ataque, porque o time estrelado está precisando muito, né? Não ganha há muito tempo, apesar de não ter perdido, está aí no invencibilidade, mas é uma invencibilidade de empates, né? Precisa começar a fazer gols e vencer. Em instantes aqui no News tem a análise da notícia. Pela terceira semana seguida, todas as regiões do estado continuam na onda verde. O boletim diz que 13 novos casos de Covid foram confirmados nas últimas 24 horas. E hospitais públicos de Patos de Minas registram 0% de ocupação em leitos clínicos Covid. O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que acompanha a situação da pandemia no estado, manteve nesta quinta-feira todas as 14 macro-regiões de saúde na onda verde, que é a mais flexível do Plano Minas Consciente, pela terceira semana seguida. De acordo com a determinação, os indicadores que medem a doença, né, estão em níveis seguros em Minas. Os dados mostram que a taxa de incidência da doença caiu 14% entre os mineiros nos últimos 7 dias. Já as solicitações de internações tiveram queda de 34,6% em 4 semanas. Com esse mapinha todo em verde aí,
eu vou acionar a jornalista Ludmila Bahia para dividir tela comigo e para a gente falar desse e de mais outros assuntos. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News. Agora, análise da notícia, hora de conversarmos mais sobre diversos assuntos e a começar por esse mapa verde bonito de Minas Gerais que a gente tem tanto orgulho. Ludmila, hoje, inclusive, o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, ele afirmou que mais de 47% da população mineira acima de 18 anos de idade já completou o esquema de vacinação contra o coronavírus, né? Em relação à primeira dose da D1, né? O percentual de imunização atingiu 93% entre os adultos no estado, credibilizando essa questão aí de estar tudo verdinho, de estar com melhores números, justamente a esse avanço na vacinação. Um sistema muito favorável, tanto que a gente tem essa quantidade de pessoas vacinadas em Minas Gerais e reflete diretamente na quantidade de doentes. Temos menos doentes se compararmos aí antes ou alguns meses mesmo do início da vacinação, mas com o avanço da cobertura vacinal, a gente percebe indicadores cada vez melhores e com isso, quase metade da população mineira completamente vacinada. A gente espera que esse processo acelere para que esse esquema seja completado o quanto antes, até porque o governo de Minas Gerais está muito otimista com o avanço da vacinação, para que cheguem aí aos jovens também. A primeira dose, a expectativa é que seja aplicada o mais rápido possível em jovens, em adolescentes, e assim a gente torce para que aconteça, viu? Até o secretário também disse hoje que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos é uma questão de tempo. Olha só, o governo já está pensando nesse grupo com idade inferior da que está sendo proposta a vacinação nesse momento, de 12 a 17 anos, adolescentes, por enquanto, com comorbidades. O Ministério da Saúde voltou a autorizar a imunização de adolescentes sem comorbidades, então é uma questão de tempo. Só que junto disso também, Odair, a gente tem a aplicação de uma terceira dose para os idosos. Então, alguns municípios estão fazendo isso em conjunto, vacinação, aplicação da terceira dose e a oferta de primeira dose para esse grupo, para acelerar ainda mais todo esse processo aí. Assim tem que ser feito, com a disponibilidade de vacinas, mais e mais vacinas em estoque, não tem por que ficar guardada na geladeira e sim tem que ser colocada no braço para que a gente tenha aí mais tranquilidade diante a essa pandemia que fez todo mundo parar e rever toda a rotina. Então a gente tem um cenário aí melhor com relação ao mapa do Minas Consciente, com absoluta certeza, menos doentes com Covid-19 na fila aguardando por leitos, menos pessoas em atendimento, seja hospitalizadas ou em quarentena, e temos aí menos notificações também de mortes em 24 horas. A gente que segue acompanhando o boletim diário também de Minas Gerais percebe esse recuo e que assim continue, que aquela onda a gente até viu, né, Belo Horizonte falando, olha, a gente está tendo aqui alguns picos aí, que seja pontual e que fique por aí, para que a gente tenha aí um mínimo de tranquilidade que merecemos. Por falar em vacinação aí de mais jovens, a gente espera que a adesão desses mais jovens seja maior ainda do que a gente tem visto, por exemplo, aqui em Patos de Minas, né, Ludmila? Porque infelizmente tivemos aí chamamentos para os jovens e fizemos até reportagens com autoridades de saúde assustados com essa desmotivação, digamos assim, dos jovens em busca da vacina. Então, que os mais experientes possam influenciar os mais jovens que, porventura, estejam afastados aí dos noticiários para que busquem essa imunização e colaborem também para o controle dessa pandemia.
Vamos aos números da Covid em Patos de Minas. Na tela, o boletim desta quinta-feira, Ludmila, mostrando que foram confirmados aí 13 novos casos da doença, não foram contabilizados óbitos, mantendo em 546 a quantidade de vidas perdidas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os hospitais públicos não tiveram pacientes com a doença em seus leitos clínicos, portanto, zero de porcentagem aí para leitos clínicos em Patos de Minas nesta quinta-feira, o que é realmente uma boa notícia, né? Não dá para comemorar por completo daí, porque infelizmente temos pessoas internadas, mas de longe é um dos melhores boletins desde que temos esse informe epidemiológico registrado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas, desde 2020, quando eu vi esse percentual zero ocupação de leito clínico em hospital público, eu abri um sorriso e falei, puxa, a gente queria tanto dar essa notícia, enfim, chegou esse percentual zero e que chegue daqui a pouco para os demais também, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, é isso que a gente torce. Apesar de hoje a gente ter um pouco mais de casos ativos em relação a ontem, quando a gente soma ali a quantidade de pessoas se recuperando em casa, mais a quantidade de pessoas internadas, mas a gente tem aí um número muito, mas muito menor do que a gente tinha anteriormente. Então, a gente tem um boletim positivo quando a gente compara a outros. E é isso que a gente quer, torce cada vez mais daqui para frente com o avanço da vacina. Foi até também o que o secretário falou hoje, tanto que tem dado certo a imunização, a vacinação, está aí a prova. Tanto que a gente tem a variante Mu, a variante Delta, predominantes no estado, e a gente sabe que a infecção dela é muito mais rápida do que a P1, por exemplo, e mesmo assim a gente tem visto um controle maior desses casos, justamente por conta desse processo, é que dizem as autoridades, a comunidade científica, e é quem a gente acompanha e observa, e claro, mostra para todos de casa. Pois é, a gente falando dessa questão aí de ocupação zero, vamos dar uma olhada também em toda essa rede, né, em todos esses números aí que mostram a ocupação hospitalar, justamente ali nos clínicos mostrando esse zero percentual. Ontem era 0,8%, hoje nós temos aí 0% de clínicos. Você já citou essa questão, mas é bom que a gente diga, Ludmila, que essa vigilância ela precisa ser mantida, né? Para que esses números favoráveis, ainda não são ótimos, mas favoráveis, possam aí ser mantidos com aquela vigilância de não se descuidar em momento algum. E olha só, o total de internados, aí temos só 3 pacientes de fora, porque são 5 internados ao todo, em Patos de Minas, e temos 8 no total no município, 3 vindos de fora. Então, assim, a gente tem mesmo um cenário positivo, não dá para celebrar, não dá para aplaudir ainda, porque ainda temos pessoas internadas e claro que temos compaixão por essas pessoas e torcemos para que elas se recuperem o quanto antes, para que esses números sejam zerados o mais rápido possível. A gente faz uma parada rápida. A seguir, moradores de Bom Sucesso cobram melhorias urgentes das estradas rurais intransitáveis. Baixa procura por atendimento no centro oncológico acende alerta para riscos. Com a situação cada vez pior das pontes e estradas, moradores de Bom Sucesso foram ao gabinete do prefeito Luiz Eduardo Falcão pedir ações urgentes. A prefeitura prometeu reparar os pontos críticos. Moradores da zona rural de Patos de Minas se reuniram com o prefeito Luiz Eduardo Falcão para discutir a precariedade das estradas que abrangem os distritos de Bom Sucesso, Major Porto, Serra da Quina, Santa Maria, dentre outros. As reclamações são grandes, né? Não só da região de Bom Sucesso, eu acho que ali na região leste, ali, a gente envolve ali Santa Maria, Serra da Quina, Major Porto, Horizonte Alegre, Palmital. É uma região grande que está muito delimitada, principalmente em uns pontos críticos. E as reclamações são grandes, não só por parte de estrada, né, ponte, mata-burro. Nós temos pontes aí que está cruel, colocando em risco a integridade física dos usuários. Durante a reunião, o prefeito alegou que os entraves se dão devido à falta de recursos financeiros e a estrutura reduzida do barracão da prefeitura.
Entretanto, uma licitação emergencial foi realizada e, por meio de uma parceria com a Amapar, os 8 pontos mais críticos serão resolvidos nas próximas semanas. Então a gente veio, procurar o prefeito, o nosso prefeito aqui, em busca de ajuda, e graças a Deus nós estamos cheios de esperança, porque ele deu essa esperança para nós e deu a solução, pelo menos para esses 8 pontos críticos da nossa estrada. E ele falou que vai terceirizar aí e com certeza na semana que vem eles já vão começar para resolver esses 8 pontos críticos da nossa estrada. O prefeito vai terceirizar, a ideia dele é terceirizar. A partir do ano que vem nós precisamos de apoio dos proprietários de fazendas. Tem que ter uma parceria, deixar o escoamento, fazer os bolsão, porque se fizer um serviço de cascalhamento perfeito, mas se não tiver o apoio, deixar o município trabalhar, com certeza nós vamos ter problema. É só chover, o cascal vai embora. Então, nós temos que agradecer aqui às comunidades, é isso mesmo, tem que cobrar. Nosso objetivo aqui é somar com o prefeito. Acho que as críticas são boas, porque através de crítica a gente descobre as coisas erradas que está, principalmente em termos de estradas, até dificuldade de transitar, mas tem que colaborar, gente. Vamos colaborar com o município, deixar o pessoal fazer um trabalho perfeito, e com certeza quem vai ser beneficiado é a nossa comunidade rural, essa comunidade muito sofrida que vem lutando no dia a dia. Pois é, a situação por lá não está nada fácil mesmo, né? Nós mostramos esta reunião realizada aí, com o prefeito de Patos de Minas, mas um vídeo, hoje, um vídeo de um motorista que atolou na estrada e que faz um apelo em busca de providências urgentes neste local, chegou à nossa redação e a gente mostra. Hoje é 23 de setembro de 2021. 23 de setembro de 2021. Isso aqui é a estrada que liga Patos a Bom Sucesso. Bom Sucesso de Patos. Atolar na poeira. Eu nunca tinha atolado na poeira, não. Eu já tinha atolado no barro, mas na poeira eu nunca tinha atolado, não. Só isso tem cabimento um trem desse aqui. Isso não é possível um trem desse. Isso é um tapa na cara dos produtores rurais. Isso é um tapa na cara. Isso é um tapa na cara dos produtores rurais. Um trem desse aqui, ó. Uma região rica igual Bom Sucesso. O movimento que tem isso aqui de caminhão, de adubo, de boi, de leite, de tudo enquanto há, de café. Chegar numa situação dessa aqui, isso é um absurdo. Isso é um absurdo um trem desse. Isso é um tapa na cara dos produtores rurais, tudo. Isso não tem cabimento um trem desse, não. Vamos ver se esse vídeo chega nas mãos do prefeito. Eu ver se ele acorda nós aqui. Só ele para acudir nós aqui, não tem outro recurso não. E isso aqui é 45 km de estrada de chão. Tem lugar que é até mais ruim que aqui. Da 365 até passar dentro do Bom Sucesso e liga no município de Tiros. Ela é 45 km de estrada. Ela tem lugar mais ruim que esse aqui. Vamos ver se esse vídeo chega na mão do prefeito pela cuida de nós aqui. A população do Bom Sucesso está pedindo socorro. Os produtores rurais do Bom Sucesso estão pedindo socorro. Não tem cabimento, não. Isso não é possível um trem desse. Ô Ludmila, essa indignação toda aí só não vai entender quem nunca precisou passar por uma estrada rural. Porque eu vou te falar um negócio. Outro dia a gente foi fazer uma matéria, não é nessa mesma região, mas em uma das regiões aqui de Patos, fomos fazer uma matéria de uma ponte que estava sendo construída com recursos próprios, porque o município não pôde atender o pessoal lá, fazer uma ponte. Quem anda de bicicleta por aí vai saber onde que é exatamente. Tem um morro que chama-se Seca Barriga, popularmente conhecido como Seca Barriga, que para a nossa reportagem poder sair, passar por ele, tivemos que ir de ré, porque de frente tanto pó, tanta poeira, ou seja, não tinha nenhuma manutenção, que o veículo simplesmente não conseguia, não tinha tração para subir. E é a situação que esse motorista está enfrentando aí. Não tem tração, porque como não há manutenção, essa poeira vai se acumulando, o pó vai acumulando e fica esse atoleiro aí seco, atoleiro seco. E a indignação dele só não entende quem nunca precisou passar numa estrada rural mal conservada, né? Dia desses também, uma pessoa me ligou dizendo, olha, passou aqui, a estrada tá ok, a máquina passou, a estrada tá nivelada, tá certo. Acontece que tem essa poeira que vai juntando, então se não jogar um cascalho também
não adianta. Então é preciso de fazer um trabalho, mas um trabalho direito, um trabalho digno. E há quanto tempo? Não é dessa gestão, não é da gestão anterior, é de muito tempo que essas pessoas estão implorando por socorro. Mas tem épocas que são críticas e essa é uma delas. E vai piorar ainda mais se nada for feito agora, quando o período chuvoso chegar. E já está batendo aí a porta. Agora vem aí timidamente, mas vai chover daqui a pouco, assim a gente espera, até porque todos nós precisamos, o produtor rural mais ainda, porque sabe o tamanho aí do prejuízo que isso tudo, essa seca, essa estiagem severa tem provocado. Mas, Odair, a gente já viu, o prefeito já disse a reportagem da NTV, essa questão aí da quantidade de falta de efetivo, de maquinário, mas a questão é de urgência. É uma emergência, aliás. Essas pessoas precisam para ontem. E para serem ouvidas, sabe, tem que fazer esse tipo de reclamação, tem que ir lá, bater a porta e fazer uma reunião cara a cara e pedir, pelo amor de Deus, para que algo seja feito. O prefeito disse que vai fazer depois dessa reunião aí. Mas não é só Bom Sucesso que está precisando. São várias estradas rurais que estão nessas condições aí. Eu fiquei até assustada quando ele falou assim, eu nunca atolei na poeira. E tem lugares, tem trechos piores do que esse. Meu Deus, como assim? E aí, como é que esse pequeno produtor rural que já sofre, já está sendo aí duramente castigado por conta dessa seca, falta de pastagem, insumo caríssimo, difícil manter a produção, difícil manter os negócios, e ainda para escoar o que produz, enfrenta isso aí. Então tem que olhar para o produtor rural com mais carinho, com zelo, sabe? É uma questão de obrigação. Não dá para fazer um serviço sensacional agora, mas que entregue pelo menos um serviço bom. É isso que essas pessoas estão pedindo. E é o mínimo. Afinal de contas, elas também pagam impostos. Uma medida precisa ser tomada, ou várias medidas precisam ser tomadas, porque ao longo dos anos a gente vai registrando, nesta época de seca, o problema dessas estradas. Quando chove a situação fica pior ainda, então se não tem uma manutenção vai só piorar. Vamos girar o assunto. A procura por atendimentos no Centro Oncológico de Patos de Minas teve redução durante a pandemia. Apesar da busca pelos tratamentos ter aumentado nos últimos dias, o alerta é para os riscos provocados aos pacientes. Em 2020, o receio da pandemia fez com que muitos atendimentos na área de saúde fossem deixados de lado pelos pacientes, dentre eles os relacionados à oncologia. Muitas pessoas protelavam a procura ao médico, até porque a gente sabe que os serviços de saúde, né, os hospitais, as clínicas, as UPAs estavam cheios de pacientes, né, potencialmente contaminados, e eles, por medo da doença, começaram a não procurar mais atendimento, esperando a pandemia acabar. Era uma coisa nova que ninguém sabia quanto tempo ia durar, e começaram a chegar vários casos de pessoas que ou começaram a investigação e interromperam, e quando resolveram retomar os exames, a doença já estava mais avançada do que na fase anterior, onde eles tinham parado de investigar, ou então de pessoas que definitivamente não tinham feito absolutamente nada, mantinham apenas as queixas e chegavam com o diagnóstico de doenças avançadas aqui. Entretanto, em meados de março deste ano, principalmente devido ao avanço da vacinação em Patos de Minas, esses atendimentos e diagnósticos começaram a se normalizar. Hoje acredita-se que haja uma demanda reprimida, devido ao processo de diagnóstico da doença, antes de os casos chegarem ao centro oncológico. Mas espera-se que, aos poucos, o fluxo de atendimentos atinja a sua normalidade. Depois que a vacinação avançou, né, no início de 2021 para cá, principalmente aí depois de março, abril, que a vacinação avançou mais, a gente não tem tido mais esses casos de pessoas que estão protelando tanto atendimento. Então, parece que até as pessoas já estão com essa noção de que voltar à rotina é o certo a se fazer. A maior parte da população adulta
vacinada, né? A grande maioria já recebeu 2 doses, principalmente a nossa população, que é uma população que na maior parte das vezes tem mais ali de 30, 40 anos. Então essas pessoas já estão voltando às suas rotinas de prevenção. Logo, o pedido é para que, caso um paciente sinta qualquer sintoma que gere suspeita de câncer, procure auxílio médico o mais rápido possível. Nada de deixar para depois. O câncer é uma doença séria, que as intervenções, né, tanto para diagnóstico quanto tratamento, elas são dependentes de tempo. Quanto mais precoces forem feitas, maiores as chances de cura do paciente. E o Covid, é uma doença que tem as medidas de isolamento social, né, de afastamento, né, de lavagem de mãos. Então o paciente não deve ficar em casa protelando uma investigação de uma doença potencialmente séria. Ludmila, e esse era um alerta que os médicos já davam bem antes, né, desde o ano passado, dessas dificuldades, esse risco, porque aí nós tínhamos pessoas com medo de ir até as unidades de saúde, até os hospitais para se consultar e para tratar de problemas diversos, por medo da Covid, por medo da infecção, por medo aí de contrair a doença. O que de lá para cá melhorou, e hoje, inclusive, a gente mostrando aí esse zero no percentual de ocupação de leitos públicos, né, de Covid clínicos. E aí essa procura aumentou, né, pelos atendimentos, a gente falando aí dos oncológicos, também de outras doenças também deve aumentar, justamente por essa segurança ser um tanto quanto maior, não ser ideal, mas ser maior. Mas o alerta tem que ser dado sempre, né, como os médicos já vinham dizendo. Vamos tratar de outras doenças também, não podemos ficar com medo da Covid e não buscar o atendimento médico, né? Até porque isso pode provocar aí problemas ainda maiores, né? Com absoluta certeza, Odair. Há sim uma demanda reprimida e em todas as áreas médicas, até porque pelo sistema público ficou proibido durante muito tempo os procedimentos eletivos, as cirurgias eletivas, e aí causou um problema ainda maior, porque a gente já tinha uma fila grande e aí juntaram outras pessoas que precisam com urgência ou emergência também serem tratadas e o quanto antes. A gente mesmo aqui mostra com muita frequência pessoas pedindo socorro para que consigam uma vaga, para que consigam uma transferência, para terem a continuidade dos seus tratamentos. E na oncologia certamente não é diferente. A gente tem na rede particular também, a gente está falando da questão da pública, mas a particular voltou um pouco antes essa questão dos procedimentos, então a gente tem aí uma vazão, mas mesmo assim a gente percebe muitas especialidades médicas já abarrotadas aí de serviços por conta muito disso. As pessoas no primeiro momento recuaram e aí voltaram à procura. Então, se tem qualquer suspeita, qualquer incômodo, é disso que a gente sempre fala, que os especialistas explicam, tem que procurar ajuda, tem que fazer uma investigação maior, tem que sim, se necessário, né, buscar de todas as formas a sua garantia para que você possa ser tratado com a dignidade que você merece. E aí uma demanda reprimida que num momento como esse, né, até porque a gente vivencia essa pandemia, a gente não está no pico que a gente teve lá, mas a gente vivencia ainda uma pandemia, essa demanda reprimida, ela altera todo um organograma, né, um atendimento, seja na rede particular como pública, né, para toda essa situação de atendimento. Até porque, Ludmila, se a gente for colocar ponto a ponto, né, todas as situações, e aí você falou das eletivas, com uma fila tão grande como essa, a partir do momento que a gente, desde antes, já tinha dificuldades com isso, numa demanda reprimida, isso acaba sendo judicializado, acaba vindo parar na imprensa, porque as pessoas chegam num ponto que não tem como ficar mais em casa, precisam procurar o atendimento médico e em muitas situações nem conseguem, né? É uma situação desesperadora, quando chega a esse ponto e ainda assim, mesmo quando tem que acionar a justiça, ainda enfrenta uma burocracia, ainda enfrenta custos e fica na incerteza de quando isso de fato vai acontecer. Então, aproveitando essa questão da pandemia,
é preciso unir forças para melhorar também as condições de acesso à saúde para que as pessoas tenham o tratamento adequado no tempo correto. A gente fala tanto de tratamento preventivo e muitas pessoas vão preventivamente. Acontece que demora tanto sair essa vaga, sair essa transferência, que acaba comprometendo o tratamento. Então a gente espera que fiquem aprendizados também com essa pandemia e o sistema, principalmente o público, acolha melhor todas as pessoas, porque se a pessoa está lá naquela situação é porque ela necessita, é uma precisão, certamente ela não gostaria de estar ali. O pessoal fala tanto de legado, e o que a gente espera é que o legado da pandemia para o SUS seja um SUS mais fortalecido, né, com mais investimento, um SUS aí com muito mais abrangência, né, de atendimentos, para que a gente possa ter uma saúde de mais qualidade. Ludmila, com essa a gente fecha a análise de hoje. Obrigado por sua participação aqui. E que haja interesse de uma parte das autoridades para que isso aconteça. Tendo interesse, boa vontade, investimento, recursos, não tem como não dar certo. Obrigada, Dair, pela companhia, a todos que estiveram conosco. Beijo, boa noite, cuidem-se. Tchau, tchau. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Boa noite para você e até amanhã.